Bom, vamos começar aqui um vídeo falando de algo que todo mundo busca, que é fé. Muitas pessoas perguntam, Sônia, mas como que eu tenho fé diante da vida se está dando tudo errado para mim? O que é fé? Bom, eu sou a Sônia Vitória, sou psicanalista, sou terapeuta energética espiritual, trabalho com várias técnicas para a gente desbloquear essas crenças, né? Então vamos lá. Fé. Então vamos abordar a fé nesses 3 pontos. Vamos abordar a fé na questão energética, na questão espiritual e na questão psicanalítica, tá? Pra gente ver a diferença. Quanto mais o nosso intelecto ele tem recursos, quanto mais o nosso intelecto tem recursos, mais a gente vai ficando fortalecido. E isso também fortalece a nossa fé. Por isso que as frases positivas que a gente fica falando, é para fortalecer, né, o nosso intelecto. Muitas vezes ele não é convencido. Então, quanto mais informações que a gente possa trazer sobre algo, mais eu vou fortalecer aquilo e aquilo vai me convencendo. E esse me convencendo é dentro de nós. É a nossa psique, é a nossa energia, é o nosso espiritual. Então, quando eu falo em magia, não estou falando de magia apenas de fazer um ritual, de acender velas, de trabalhar com símbolos, que eu também gosto muito, isso é muito importante. Nossa linguagem do inconsciente são símbolos. Então, o símbolo é muito importante para a nossa vida. Sem a gente conhecer os símbolos, a gente não conhece a nossa linguagem. A gente também não vai conhecendo como a gente funciona. Então, quando eu falo sobre magia, o que eu estou falando então? Se não é de ritual, se não é de vela, se não é de símbolo apenas. Eu estou falando da magia da vida. Da coragem de acordar todos os dias e acreditar que algo bom realmente vai acontecer. Você tem essa fé? Uma fé natural. Hoje eu acordo e algo bom vai acontecer comigo. Isso é muito poderoso. Porque quando a gente tá acordando ou dormindo, sabe? Quando a gente tá naquele entremeio, que você tá quase, mas você não sabe se tá acordando ainda. Às vezes você não sabe nem que, nossa, onde eu tô deitada ainda. É nesse momento que a gente tem que lembrar e firmar. E confiar. Hoje eu vou fazer acontecer. Hoje o que eu quero vai dar certo comigo. Hoje eu vou ter sucesso. E isso você tem que convencer, vou colocar assim, o seu inconsciente. Porque se você não convencer o seu inconsciente, a sua parte lá mais feminina, não adianta. Depois a gente vai fazer um vídeo só sobre o feminino e masculino, mas é preciso esse convencimento. Como essa fé atua no nosso campo emocional? Então, como essa fé vai atuando na nossa energia? Como essa fé atua em nossa espiritualidade? 3 campos essenciais para manifestar e mudar a nossa realidade. Por isso que não é tão simples quando a gente fala, só fazer as palavras, as afirmações positivas. Se eu tiver um bloqueio no meu inconsciente, o bloqueio é uma porta ali dizendo isso aqui não entra, não vai entrar. Por isso que eu tenho que tirar essa porta, essa trave, que são as crenças. Vamos conversar um pouco, destrinchando tudo isso daqui, e vamos fazer exercícios práticos, porque sem exercício, gente, a coisa não rola, tá? Sem eu trazer pro corpo, sem eu trazer uma ação pro corpo, não adianta ficar só no mental, não adianta ficar agora eu tô sentindo no corpo, o que eu vou fazer com isso? Eu que direciono para onde vão as coisas. Então é importante praticar. Então é um vídeo que você vai praticando e vai sentindo, praticando e sentindo.
E se você fizer isso todos os dias, eu garanto 100% que não tem como a sua vida não mudar. Não tem como a sua realidade não ser outra, porque aconteceu isso comigo literalmente. Então vamos lá. Vamos para a psicanálise primeiro? Na psicanálise, a fé, ela não é apenas uma crença, tá? Como a gente coloca no energético, uma crença religiosa. A fé na psicanálise, ela é, antes de tudo, uma confiança básica. É uma base, é a nossa base de confiança. Se eu não tive uma base confiável na minha vida, vai ser muito difícil eu ter fé. Eu vou ter que quebrar tudo aquilo, eu vou ter que refazer. Sabe quando eu vou fazer uma reforma na casa que eu tenho que tirar ali aqueles cimentos e refazer, reforçar a base, reforçar as estruturas? Quando a criança não tem essa base de fé, de segurança, ela tem que ir lá e refazer isso, tá? Não dá para quebrar tudo, mas dá para refazer. Tem um psicanalista que eu gosto muito, porque eu também sou pedagoga de formação, que é o Winnicott. Ele trabalha muito direcionado para mães e bebês. Então, como é a formação ali nos primeiros anos de vida. Ele é bem famoso nesse contexto. Se vocês quiserem depois pesquisar, ele é muito bom. Ele fala assim que quando nós somos bebezinhos mesmo, quando a gente nasce, a gente tem que ter uma confiança. A gente tem que acreditar que a gente vai chorar e a gente vai receber uma mamadeira, um peito na boca. E a gente tem que ter essa base. A gente sabe que muitas crianças não têm, né? Então, essa sensação de que o mundo é seguro começa ali no nascimento, quiçá dentro da barriga da mãe. Porque se é uma mãe muito insegura, como que essa sensação vai passar para o corpo? Mas vamos voltar para a psicanálise, né? Então, a partir dos nossos cuidadores, quando a gente nasce, não importa se quem vai cuidar de nós é a babá, é a mãe, é o pai, é a tia. Esses cuidadores, eles precisam ter, a gente precisa ter essa confiança neles. A gente precisa desenvolver essa confiança neles. Se essa confiança falha por alguma questão, ou porque a tia, o pai, a mãe esqueceu de dar mamadeira, esqueceu de trocar fralda, passou muito tempo no frio, passou muito tempo sem ser cuidado. Então, olha como vai ser minha estrutura. Vai ser uma estrutura como? De insegurança. Vai ser uma estrutura com uma dificuldade em acreditar. E como que eu vou ser? Se a minha base tem essa dificuldade em acreditar, como que eu vou ser na minha vida adulta? Como que vai ser a minha relação com as pessoas? Como vai ser a minha relação comigo mesma? Se quando eu era bebezinha eu não fui cuidada? Será que eu vou ter autocuidado comigo? Será que realmente eu vou me colocar como merecedora? Será? O que vai acontecer? Mas de alguma forma, se eu cheguei à vida adulta, eu consegui colocar isso em algum lugar da minha vida. Ótimo, senão nós só vivemos por amor. A gente só cresce se a gente recebe esse carinho, esse amor. Então, de alguma maneira eu consegui ali receber, senão eu não estaria aqui. Então, se você se sente insegura, com falta de fé, muito, onde que foi que você arranjou coragem para continuar vivo? Onde você se sentiu amada? Amado, é lá que você tem que ir para perceber qual foi o mecanismo que você criou para lidar com a vida. Percebe assim, você está lidando com a vida agindo com fé ou com medo? Porque uma pessoa que não teve uma boa base de segurança, ela vai agir na vida com medo, muito mais medo.
vai ser aquelas pessoas que ousam muito pouco, que não sai do seu quadrado, que faz as coisas ali, né, sempre a mesma coisa, às vezes fica num único trabalho o resto da vida, mesmo tendo oportunidade de crescer em outro lugar. Não sei se você conhece alguém assim ou se você é essa pessoa. A nossa mente, quando a gente está com medo, ela nos sabota. Por quê? Porque ela é má? Não, porque ela quer nos proteger. E aí a nossa memória emocional, ela vai nos dizendo o quê? Sobre tudo isso que aconteceu. Ela vai falando, confia na vida? A vida é boa, a vida é bela? Não, ela vai dizendo para nós, não confie. Você vai se machucar. Não confie, vão te abandonar. Não confie, não muda de trabalho. Não faça nada que saia dessa situação que você já tá. Você já conseguiu chegar até aqui. Fique aqui nesse lugar, não arrisca mais nada na sua vida. Não, se mantenha sempre nesse lugar. E você querendo, porque a gente quer coisa, a gente vive por desejos e vontades. Vamos praticar um pouquinho? Então, vou pedir para você, relaxa, fecha os olhos. Quando a gente fecha os olhos, a gente já entra em alfa. Inspira e vai lá, bem rapidinho. Entra naquele momento da sua vida em que você acreditou em algo e aquilo deu certo. Ai, sente essa felicidade, sente no seu corpo essa sensação gostosa. Vai sentindo, deixa seu corpo viver. Nossa, eu acreditei e deu certo, uma realização sua, uma promoção, um filho que nasceu, um namoro, uma casa que você comprou, um carro, uma bicicleta, seja lá o que for. Sente no seu corpo, nossa, aquilo eu realizei, deu certo pra mim, eu confiei, nossa, que gostoso. Sente, é gostoso mesmo. Né? Tudo fica relaxado, os ombros caem, a gente se abre, parece que a gente está sentado em algo macio. Muito bom. Agora vai para aquele momento da descrença, que você tentou, não conseguiu, que você falhou, que você deu errado em alguma empresa, que você tentou montar um negócio e não deu certo. Sente no seu corpo, olha como ele fica, tenso, com medo, ai, vai faltar comida para mim, eu não vou ser abastecida, tudo vai dar errado. Tensão, o corpo começa, toda a musculatura começa a tensionar. Sente. Agora solta de novo. Essa é a grande diferença. Como que você está vivendo no seu dia a dia? Mais tensa ou mais relaxada? Aí você vai identificando as suas crenças, vai identificando onde está a sua insegurança. No campo, a gente falou da psicanálise. No campo energético, então vamos falar de energia, tá? No campo energético, a fé, ela é um sinônimo de coerência, Eu penso, sinto, ajo, tudo igual. Ela é esse sinônimo. A gente fala muito, se você não tá coerente com aquilo que você tá falando, seu emocional, você tá falando uma coisa, sua ação tá sendo outra, e você tá sentindo outra, você não tá com fé. E você não vai manifestar aquilo que você também quer pra sua vida. Por quê? Porque você não está sentindo, você não tá na ação, você não tá vibrando com aquilo que você realmente acredita. Tá tudo desconectado, tá tudo quebrado ali, tá tudo, cada um indo para uma direção, né? Tem desconfiança, tem dúvida, quebrou. Tem que estar coerente. É como você pegar seu telefone, você tem a certeza de que você vai ligar e ele vai funcionar. Tá tudo coerente ali, tá? Emoções de fé, ela amplia nosso campo. Então, quando eu tenho uma fé, quando eu tô fortalecido no meu sentir, na minha ação, no meu pensar, é como se eu ampliasse. Imagina assim uma bola de energia ao seu redor que vai crescendo. Você fica visível
tudo parece que vai acontecendo a seu favor, porque tá mesmo, você tá presente, você tá visível, você tá magnética, você tá atraindo, porque você tá em coerência, você tá com uma fé inabalável. E fé inabalável não é força, é igual eu falei, é pegar o celular e acreditar que ele vai funcionar, senão não acredita. Você liga, né, e ele funciona. Se liga a torneira, a água sai, é um pouco isso, tá? Há emoções de descrença e dúvida, igual eu falei, o que acontece? Elas abrem uma brecha energética em nós. E nessa brecha vão entrando várias influências espirituais. A gente vai, sabe aquela pessoa assim que sempre pede a opinião de todo mundo? Isso aqui ficou bom em mim, isso aqui, ela não acredita nela, fica tão desconecto, tão fragmentado, que ela nem sabe como que ela tá vivendo, começa a entrar num automatismo, numa ansiedade, será que é isso, será que não é? E aí vai desenvolvendo várias questões mentais, muitas vezes, emocionais, porque ela não acredita principalmente nela, né? Não acredita em quem ela é. Percebe se você tá assim, né? Se a sua fé tá mexendo na sua manifestação, na mudança da sua realidade. Porque magia é isso. Eu colocar energia em uma coisa e fazer acontecer. A magia da vida. A gente fala energeticamente que o universo, ele responde ao que você vibra. Então, como você está vibrando? Mente, emoção, ação, tá coerente? Se não tiver coerente no que você quer, você não vai atrair. Porque o universo não responde a desejo, ele responde a vibração. Essa é a grande diferença. Como você vibra. Não adianta você falar, eu quero tanto um carro e lá dentro de você tá, imagina, você dirigir esse trânsito. Eu também não tenho dinheiro tanto assim, é muito caro, acho que tá muito fora do meu orçamento. E você tá lá falando 100 vezes, eu quero carro, quero carro, quero carro. Eu tenho que trabalhar essa base de insegurança, essa base de não merecimento, essa base de uma sensação de que tem que fazer muito, 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 muito para ser visto, porque talvez foi isso que aconteceu para essa criança ser vista, ela se alimentar, alguém dar uma aguinha para ela, oferecer um leitinho, ela teria que gritar muito, espernear muito, essa é a força. Então, é aquela pessoa perfeccionista, às vezes, que tem que fazer, refazer, limpar, relimpar, tem que estar sempre trabalhando, não pode descansar. Força. O trabalho, assim, tem que fazer tudo, tem que dar conta de tudo. E vai indo. Mas a vida é perfeita, né? Porque quando a pessoa faz muito isso, ela entra numa estafa. Ela tem que voltar para casa e refazer o que ela... Né? A doença, às vezes, é a própria salvação da pessoa. Então, respira fundo novamente. Vamos lá para o nosso exercício prático. Respira, solta. Isso, solta os ombros. Fecha os olhos, entra em alfa. Sente o seu corpo. Solta o seu dia. Solta tudo aquilo que você não tem fé. Deixa lá. E visualiza bem em cima de você, bem em cima da sua cabeça, um raio dourado. Entrando pelo topo da sua cabeça, bem aqui na coroa. E descendo por todo o seu corpo, chegando lá no chão. E é um raio quente, dourado, que vai preenchendo todo o seu corpo. É o sol, é a força da natureza, é a confiança. E você se vê, sente que você está fortalecido, que você não está sozinha, nem sozinho. Eu sempre falo isso para as minhas clientes, para os meus assistidos. A gente não está sozinho nunca. Nenhuma resposta deixa de ser atendida. Então, não é de necessidade. Confia, solta o corpo. Se você já fez tudo que era para fazer, então solta. Vai tomar um copo de água. Vai dar uma volta na praça, aí no seu bairro.
Tenta soltar essa desconfiança. Respira, vai andando com esse raio. Você vai sentir uma grande diferença na sua vida. Vamos ampliar essa questão do campo espiritual, porque ela pega mais. Porque a gente está, querendo ou não, no Ocidente, embaixo de uma egrégora católica, uma egrégora cristã, né? Que a gente pensa no invisível. Então, a fé na espiritualidade é uma ponte do invisível entre nós e o fluxo, né, divino, o fluxo da vida. Então, essa ponte na espiritualidade, né, a gente fala que é um raiozinho entre nós manifestando e a questão da conexão espiritual maior. Confia na sua equipe, todos nós temos equipe espiritual, né? Quando tudo parece que tá dando errado, é você sentar e falar, tá, pra onde eu vou? Eu confio em vocês, minha equipe. Tô fazendo aqui, tenho que mudar o rumo, tenho que ir para outra área. O que eu tenho que fazer que estagnou a minha vida? Senta, conecta. Toda a resposta vem. Confia. Então, assim, essa é a espiritualidade. Não importa o nome que você vai dar. Eu vou chamar entidades, orixás, Jesus. Não importa. Sente que você é olhada, que você nunca está sozinha, tá? O caminho espiritual, ele vai exigir de nós um passo no escuro. Isso está na Bíblia. Eu fui católica e por minha conta adorava, quando era adolescente, ir à missa e adorava ouvir o padre, adorava. Depois um dia eu conto o que isso foi trazendo para mim de confiança. Mas sabe, essa exigência é dar o passo no chão, sem ver o chão, sem ter onde se apoiar, dar o passo que o chão aparece. Essa é a fé da espiritualidade. Né? Dá o passo que o chão se faz. Então, é ousar com a espiritualidade. Mas para eu ousar, eu tenho que ter trabalhado muito essas minhas crenças, essas minhas inseguranças da minha infância. Eu tenho que resgatar em mim esses fractais da minha infância e dar um rumo para eles. Senão, eu não consigo dar o passo sem ver o chão. Tá? Então, se eu faço isso, eu começo a ver sinais, começo a ver encontros, eu começo a ver frases de efeito. Música faz muito sentido quando eu dou esse passo, assim, eu confio. A sincronicidade começa a acontecer, as confirmações começam a vir. Parece que assim, sabe quando você joga uma corda lá no poço e você começa a subir, a subir, a subir, a subir. Nossa, tô saindo desse lugar, tô vendo uma luz no fim do túnel. Essa é a fé. Essa quando começa a gente acreditar que a gente não tá sozinho. É muito bom. E para contrastar tudo isso, a gente vive num tempo, num excesso de informação e de resultados muito imediatos. Isso atrapalha a nossa fé na espiritualidade. Como assim? Eu pedi ontem e não aconteceu na minha vida. Como assim? Eu relaxei e agora a coisa não tá aqui, eu tenho que entregar minha meta semana que vem. Como assim? Eu preciso de um carro e ele não está. Né? Ninguém acelera a espiritualidade. Por quê? Porque depende muito da sua frequência, depende da sua fé. Tem uma música do Rapa que eu gosto muito que fala: se não tiver fé, né? Você pode fazer tudo. Se não tiver fé, a coisa pra você vai ser muito difícil, né? Mas se não tiver fé, a coisa não vai. Então, é mesmo trabalhar essa fé. Trabalha a sua fé. Vamos fazer um exercício para fé? Um exercício espiritual simples que dá para fazer diariamente. Gente, tudo é igual comer. A gente não come todos os dias, toma banho todo dia. Para o nosso corpo, a gente não vê coisas todos os dias. Para o nosso intelectual, a gente não tem que fazer.
Nossa, para tudo a gente tem que praticar muitas vezes. Não basta só uma vez. A gente tem que, é igual uma bicicleta, até a gente ficar bom mesmo, a gente tem que praticar bastante. Então, todos os dias, você vai escrever 3 coisas, ou uma só, se você quiser, mas 3 é legal, que é um número direcionador, que você acredita que vão acontecer na sua vida. Só que o truque é, você vai agir como se já tivesse acontecido. Então, eu quero emagrecer. Você vai agir como se você fosse magra. Eu quero ter um carro. Você vai agir como se você já estivesse dirigindo. Você vai para sua garagem para abrir seu carro. Entende? Quando alguém fala, você dirijo, que carro você tem? Tenho esse carro. É você agir como se você fosse já aquilo. Porque aí você vai estar vibrando isso para o universo. Você vai estar concretizando isso e não tem saída a não ser o universo falar, nossa, é isso mesmo que ela já é. Então o segredo não é tentar. O segredo é ser, é agir. É você escrever como que você vai agir. Detalhe aí, como que eu vou agir? É como se você estivesse escrevendo um livro na sua vida. Como que eu sou? Como que eu sou? Então, como que você gostaria de ser? E aí você vai agir como se você já fosse aquela pessoa. Quero ter a liderança do meu trabalho. Haja como líder todos os dias, tá? Uma líder, claro, democrática. Né? Porque tem muitos líderes que não ficam porque eles não são tão democráticos assim. E depois você vai afirmando, porque a nossa mente precisa de afirmações, sim. Toda vez que vier uma desconfiança, põe a mão no seu peito e fala, eu confio, eu recebo, eu realizo, eu confio, eu recebo, eu realizo, e se veja, e vai lá e haja como se você já fosse, diariamente. Eu garanto 100% que a sua vida começa a ser outra, tá? E todas as crenças que vierem, anota. Que às vezes vai tentar, vai vir um monte de crença. Começa já a anotar para você se trabalhar, tá? Vou fazer mais vídeos sobre isso, sobre esse assunto, porque muita gente me pergunta, é a dor de todo mundo, porque como assim? Eu quero, como Jesus dizia, basta uma fé do tamanho de uma mostarda para que o milagre aconteça. Por que que a gente não tem fé? Por que que a gente não confia? Então é trabalhar essa base, refazer essa base pra gente fazer nossa vida ficar muito melhor. Eu falo nossa mesmo, da humanidade. E a gente viver mesmo uma vida muito harmoniosa aqui na Terra, porque eu acredito nisso. Com todos. E você? Como tá a sua fé? Coloca aí pra mim. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, pode entrar em contato comigo, manda perguntas que eu respondo pessoalmente, sempre, porque esse é o meu trabalho, isso é o que o que eu propus a fazer e é o que eu tô fazendo. Então, tenha fé.